Tu te tornas eternamente responsável pelaquilo que você cativa. Conhece essa frase? É isso que nós vamos falar hoje aqui no canal Aloxi sobre a responsabilidade afetiva. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu comentário e compartilha, assim mais pessoas estarão conversando a respeito desse assunto. Essa frase é do livro Pequeno Príncipe. Quem ainda não leu o livro, realmente é algo encantador. Ele é um livro infantil, mas que tem todo sentido para qualquer fase da vida. Vale a pena estar conhecendo, lendo com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Aliás, é um excelente presente. Então, o que significa a responsabilidade afetiva? É a responsabilidade dos sentimentos que você provoca ou não provoca no outro. Essa responsabilidade afetiva, ela é fundamental para o desenvolvimento da humanidade. O ser humano, ele precisa se sentir amado. Na primeira infância, a criança ela tem essa relação de afeto, ou deveria ter, com os pais, ou aqueles que estão cuidando, né, das crianças, que fazem o papel de pai e mãe. Então, esse personagem, pai e mãe, são realmente os responsáveis para estar transferindo a afetividade para a criança e transformá-la num ser seguro, num ser saudável emocionalmente, para que ele construa uma vida a partir dessa solidez afetiva. Como que você faz para passar afeto? É tão simples? Não, não é tão simples. Se fosse tão simples, a sociedade não viveria o caos que nós vivemos hoje, por falta realmente de reconhecimento, de se sentir parte de um grupo, de se sentir acolhido. Então, são situações que, apesar de serem humanas, elas fazem parte de todo um contexto, né? A sociedade vive no dia a dia, no trabalho, na correria, e muitas vezes essa afetividade ela não é passada de forma tão tranquila para as crianças e para os jovens, transformando-as em pessoas seguras. Como eu falei, a responsabilidade é dos pais, né, da família, de passar essa afetividade. Primeiro, os pais eles precisam sentir, né, esse afeto. Tem que ter amor. Você não consegue passar um sentimento que você não tem. Então, ele precisa existir. Se por algum motivo, dentro da relação familiar, você não sente esse afeto pelos seus filhos, então sim, precisa procurar um acompanhamento, porque às vezes não é que você não sente amor pelo seu filho, pela sua filha, muito pelo contrário, às vezes você está tão cansado, você está tão estressado, você está tão frustrado, você está tão envolvido nas relações de trabalho e você não está conseguindo demonstrar esse sentimento. Então é importante sim que, se você não está sentindo esse afeto, não se sentir culpado e nem se sentir a pior pessoa do mundo, não. Muito pelo contrário, procura aí ajuda, né? Com certeza tem um CAPS na sua cidade ou um terapeuta. Procure conversar com alguém, de preferência que não vá te julgar. Então não vá conversar com uma pessoa da família, que a pessoa pode começar a te julgar, e não é isso que você precisa nesse momento. Você precisa passar afeto para essa criança. Afeto é sentimentos, mas também são cuidados básicos. Você demonstra esse afeto cuidando da criança. E como eu falei, às vezes você está tão envolvido em procurar emprego e não acha emprego que você não consegue estar tendo esses cuidados básicos. Quais são os cuidados básicos? Alimentação, vestuário, higiene. Então, isso é importante estar passando para a criança, para o adolescente, para que ele se sinta seguro, para ter carinho, né? Ter carinho não significa dar tudo que a criança quer, muito pelo contrário. Você precisa falar sim, mas você precisa falar não. Precisa demonstrar os limites, né? Até onde a criança pode ir, até onde o adolescente pode ir, o que ele tem que fazer, quais são as funções dele dentro ali da relação familiar, quais as obrigações dele dentro das relações familiares, de acordo com a idade. Uma criança pequena não pode estar sendo responsável, por exemplo, de colocar o lixo na rua, porque ela, né, não aguenta o peso, mas um adolescente com certeza pode ser o responsável de limpar a sujeira do cachorro, levar lixo para a rua, cuidar do seu quarto, cuidar da cozinha, lavar a louça. Isso são tarefas da casa que todos precisam fazer dentro da casa, afinal todo mundo mora lá. Então, esses
Essas pequenas tarefas dentro de uma relação familiar, ela traz para a criança e adolescente responsabilidades, que vai fazer todo o sentido lá na vida adulta. Então é importante desde criança os pais sim passarem essas tarefas respeitando a idade de cada criança. É importante ter o respeito para que o afeto seja de fato colocado ali, né, nas relações. Então respeito com a criança é importante e o respeito da criança com os adultos. Muitas vezes nas relações familiares, alguns pais morrem de medo de colocar limites para os seus filhos. E aí passam a fazer tudo e ser permissível e achando que isso é respeitar o direito da criança. Não é, né? A criança tem os seus direitos sim, ela tem que ser respeitada sim, porém o respeito ao outro tem que ser ensinado. A criança tem que respeitar os seus irmãos, ela tem que respeitar o que é o do outro. Se um irmãozinho tem um jogo, ele é do irmãozinho, então para você pegar aquele brinquedo, você tem que ter os seus combinados, aí cada família vai ter, né? Não tem um combinado geral, mas precisa sim que a criança seja respeitada e que ela aprenda a respeitar o outro, aprendendo a ter empatia. Ela tem que entender qual que é o limite dela, né? Que o limite dela vai até aonde chega o direito do outro, que pode ser o pai, pode ser o irmão, né? Então, uma regra, por exemplo, da casa é que quando for 10 horas todo mundo vai dormir. Então, todo mundo vai dormir. Então tem que se desligar os celulares, ou as crianças vão dormir, ou os adolescentes. Então, cada família vai criar suas próprias regras, mas elas vão ser cumpridas. Então, esses limites fazem também parte dessa responsabilidade afetiva. Você passando isso para a criança, para o adolescente, com certeza na escola ele terá menos problemas. Isso não significa que ele não vai ter rebeldia, que ele não vai fazer birra. Isso faz parte, né? E faz parte da relação do adulto coibir, inibir ou controlar ou negociar, né, para que essas birras e essas revoltas sejam um processo de amadurecimento dessa criança e desse jovem, e nunca um processo de empoderamento deles acima das atitudes necessárias nessa criação. Então, a criança, ela tem sim a rebeldia, os adultos, eles controlam, né? Algumas coisas eles vão deixar, outras não, mas sempre lembrando que dentro da sociedade existem os limites sociais. Então não adianta a gente resolver deixar que a criança faça tudo e qualquer coisa, porque quando ela chegar na fase adulta, ela vai se frustrar e ela não vai saber lidar com essas frustrações. Então ela precisa entender quais são os limites dela, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, como ela tem que se relacionar com as outras pessoas, com os mais velhos, como que ela tem que tratar seus professores, se os professores pedem alguma coisa para ela, como que ela tem que dar a sua devolutiva, como que ela tem que reagir se ela se sentir que ela foi violentada no sentido dos seus direitos, como ela se colocar sem agredir. Então tudo isso é sim função da família fazer, né? Então essa relação afetiva, ela é muito importante. Quando chega na escola, a criança ela vai se apegar aos professores, aos colegas, e essa questão de se apegar, esse relacionamento, também precisa ser algo muito responsável por parte do adulto professor, porque ele sabe que a criança ele vai criar uma relação de afetividade ou não, né, com esse professor, e o professor precisa ter o respeito, total respeito com o ser humano. Por que eu falo isso? Porque às vezes o professor ele pode sentir uma relação de gostar muito de determinadas crianças e outras não. Isso é perfeitamente normal, né? Porque existem relações que são mais fáceis de se acontecerem ou não. Porém, o processo de respeito, de empatia, tem que estar com todas as crianças. Sendo assim, não vai ter nenhum problema. Você vai conseguir ter uma relação tranquila, uma relação de afetividade, uma relação de respeito e uma relação de ensino-aprendizagem com todos os alunos. Não vai ter preconceito, a empatia ela vai acontecer de forma muito tranquila, os limites serão colocados de forma tranquila, nenhuma criança será privilegiada ou negligenciada.
Tem crianças que é mais difícil de trabalhar por N situações, ou elas têm mais dificuldade de aprendizagem, ou elas têm mais dificuldade de relacionamento. Isso não significa que elas não serão respeitadas, simplesmente que cada uma está num nível, e dentro desse nível, o professor que entende muito sobre a responsabilidade afetiva, ele vai saber colocar, ou pelo menos deveria, né? Porque às vezes a gente tem algumas lembranças enquanto adultos que alguns professores, eles tinham maior nível de respeito do que outros. Então aquele que tem maior respeito, com certeza ele tinha mais claro essa relação da afetividade. Então é importante que sim, os professores tenham essa noção muito clara de qual é a sua responsabilidade afetiva, porque ele vai ficar 1 ano com essa criança, às vezes 2 anos. Se ele pegar ensino médio, às vezes ele fica 3 anos dando aula para esse adolescente. Então ele tem que ter sim essa responsabilidade afetiva, porque ele vai estar ali trabalhando com aquela criança. Porém, ele não pode substituir essa relação familiar, né? Que quem vai trabalhar de fato com as relações de afeto é a família. Né? Os professores, depois os profissionais, a gente trabalha a afetividade porque somos todos seres humanos, mas a gente não pode deixar de assumir a responsabilidade da família, dar essa base afetiva. Quando ela não dá, o adulto ele vai ter sérios problemas lá na frente. Ele consegue superar? Consegue. Né? Ou ele faz uma terapia, ou ele lê livro de autoajuda, ou ele é uma pessoa muito bem resolvida e consegue se relacionar muito bem com as pessoas. E ele acaba superando, né, alguma fase que foi crítica lá atrás. Mas a responsabilidade afetiva das crianças e dos adolescentes é da família. Cabe à sociedade apoiar essas famílias para que isso aconteça da melhor forma possível. É isso que o canal Alox deixa hoje, eu espero que você tenha gostado. Aproveita, compartilhe o vídeo, deixa aqui os seus comentários, como que são aí as suas relações afetivas, quem é os responsáveis por te deixar em crise ou não, e compartilhe nosso vídeo. Assim mais pessoas estarão trabalhando e conversando sobre o assunto. Eu te aguardo então para um próximo vídeo. Até mais!